Em Esther 7, encontramos o ponto alto emocionante de uma história repleta de intrigas, reviravoltas e lições profundas sobre o agir de Deus nos bastidores da vida humana. Este capítulo é um dos momentos mais importantes do livro de Esther, uma narrativa que combina ação, coragem e o agir de Deus de maneira notável. O capítulo 7 se desenrola com uma cena de suspense onde a corajosa rainha Esther revela sua petição ao rei Assuero durante um banquete real. Nesse ponto da história, Esther decide arriscar sua vida para salvar seu povo, o povo judeu, que enfrenta uma ameaça mortal nas mãos do terrível Amã. Uma das características mais marcantes deste capítulo é a forma como Esther gradualmente revela a verdade ao rei, criando um suspense crescente à medida que sua súplica se desdobra. A reviravolta acontece quando ela aponta Amã como responsável pelo plano maligno de destruição de seu povo. O agir de Deus é um tema muito importante em Esther capítulo 7, e a justiça divina começa a se manifestar quando o rei Assuero reage com fúria à revelação de Esther. A queda de Amã, que outrora era poderoso, mostra como Deus age nos momentos mais importantes para garantir a vitória da justiça sobre a maldade. Portanto, Esther 7 é um capítulo de grande tensão e significado espiritual, destacando o papel da coragem, da verdade e do agir de Deus na história humana. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens e deixe o like. Com o seu like você me ajuda muito, me ajuda a alcançar novas pessoas para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Esther capítulo 7 pode ser dividido em 3 partes que vão do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão extenso, mas vou comentar todas as partes. Se você quer um comentário mais expositivo de cada um dos versículos, eu convido você a acessar o jesuseabiblia.com. Eu vou deixar o link para o estudo de Esther capítulo 7 aqui na descrição do vídeo, ok? Além disso, eu vou deixar também o link para este mapa mental do site. Ok, então vamos lá. Primeira parte, nós vemos aqui dos versículos de 1 a 4, a súplica da rainha Esther. Versículos de 1 a 4 diz o seguinte: Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha respondeu: Se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Algumas coisas muito interessantes que nós precisamos ter em mente aqui. Primeiro, o contraste entre Esther e Vasti. Esther demonstra uma incrível coragem ao entrar na presença do rei sem ser convidado, o que era arriscado e poderia resultar em sua morte. Sua disposição de arriscar tudo, inclusive a sua própria vida, para pleitear pela salvação de seu povo, revela sua mudança de postura após o período de consagração pelo povo judeu. Perceba o que diz o versículo 4. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Nós vemos um contraste muito grande entre a postura de Esther e a postura de Vasti. O rei convidou Vasti à sua presença durante o banquete e ela não compareceu e pronto. A atitude, o comportamento de ambas as rainhas é muito diferente. É possível também que o comportamento de Esther tenha sido o resultado das consequências do que aconteceu com Vasti, mas o fato é que o comportamento delas é muito diferente, estando elas na mesma posição. Em segundo lugar, o jeito de falar importa. Esther escolhe revelar seu pedido de forma gradual, criando suspense e mantendo a atenção do rei. Ela começa mencionando seu desejo de vida e só depois revela a verdadeira natureza da ameaça que está sobre o seu povo. Essa estratégia é eficaz porque cria conexão com o rei, o que garante sua ajuda. Veja que Esther
o jeito de Esther falar é muito diferente também. Ela demonstra ao rei que é submissa à sua autoridade. E isso é muito importante, especialmente nos nossos dias, em que, especialmente também para nós brasileiros, que temos dificuldade em lidar com autoridade, com liderança, em demonstrar submissão nesse sentido. A atitude de Esther, o jeito de Esther falar, é uma parte fundamental no desenvolvimento desse projeto de salvação do povo judeu. Perceba a maneira como ela se expressa. Se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada. Entende? Ela está numa situação de vida ou morte, mas o jeito de falar de Esther demonstra sua submissão, sua humildade e que ela respeita a autoridade real. Terceiro lugar, o contraste com a maldade de Amã. Esther destaca a maldade de Amã ao mencionar que eles foram vendidos por serem destruídos, mortos e exterminados. Ela contrasta a crueldade dos planos de Amã com a própria benevolência do rei. Isso coloca o rei em uma posição difícil onde ele deve escolher entre a justiça e a vingança. Qual a grande lição para mim aqui? O aparente acaso que levou Esther a ser rainha foi, na verdade, parte do plano divino para a salvação do seu povo. Esther não se tornou rainha por acaso. As palavras de Mardoqueu tomam forma. Será que não foi exatamente por isso que você está ocupando a posição que está? Sim, de fato. Esther ser rainha é parte do plano de Deus para salvar o povo judeu. E isso me faz pensar em como Deus nos coloca em posições estratégicas, posições geográficas e estratégicas. Você já parou para pensar como Deus quer usar você aonde você está e como você pode ser bênção e resposta de Deus para esse lugar? Pense nisso, é muito importante. Eu já, ao longo da vida, passei por vários trabalhos que eu não gostava. Eu não gostava de estar onde estava. Mas tendo em mente não apenas a vida de Esther, como também a de Neemias e Daniel, eu sempre procurei ser bênção e resposta de Deus nos lugares em que eu estive. E também não é uma realidade diferente aqui no Jesus e a Bíblia. Eu sempre estou à disposição do Senhor Jesus para que Ele me dirija, para que eu possa ser bênção na sua vida e para a nossa nação. Aqui na segunda parte, dos versículos de 5 a 7, nós vemos a condenação de Amã. E veja o que diz o versículo 6. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, o perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Há algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente ao estudar esse trecho. Primeiro, a revelação da identidade de Amã. Esther, com coragem e determinação, revela diante do rei a verdadeira identidade do adversário e inimigo de seu povo, Amã. O rei pergunta: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E Esther responde: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Essa revelação chocante coloca Amã em uma posição extremamente desconfortável e vulnerável. Uma outra coisa importante é o reconhecimento do rei. A reação do rei Assuero à revelação de Esther é fundamental. Ele percebe que Amã não apenas tramou contra os judeus, mas também tentou prejudicar a rainha a quem ele amava. E isso aumenta a raiva do rei e reforça a condenação de Amã. Perceba que Amã fica apavorado na presença do rei, porque ele sabe que dali em diante as coisas vão ficar muito difíceis para ele. E terceiro, o terror de Amã. O versículo-chave ilustra o momento em que Amã fica aterrorizado diante do rei e da rainha. Sua arrogância e orgulho são quebrados e ele enfrenta as terríveis consequências de seus atos. Isso mostra que a justiça prevalece sobre a maldade e os planos malignos de Amã finalmente se voltam contra ele. E o que eu aprendo nos versículos de 5 a 7? O agir de Deus não é sempre imediato, mas é certo. E sua justiça sempre prevalece no final. Nem sempre Deus vai agir na minha vida e na sua vida no momento que nós gostaríamos que Ele agisse, no momento que nós achamos que é o momento ideal para agir. Mas é certo que Deus age. Eu e você podemos confiar nisso e esperar por isso. Na terceira parte, nos versículos de 8 a 10, nós vemos o destino de Amã. No versículo 7 está escrito o seguinte: furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E
percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. Algumas coisas importantes com relação a esse trecho que eu e você precisamos saber. Primeiro, a ira do rei. A reação furiosa do rei Assuero diante da revelação de Ester e da presença de Amã no quarto da rainha mostra a profundidade de sua indignação. Ele deixa o jardim do palácio para confrontar a situação, indicando que a justiça está prestes a ser feita. Ou seja, Artaxerxes, na verdade, foi para o jardim do palácio pensar em como resolveria a questão, mas claramente a condenação de Amã estava certa. Segundo, Amã suplicando por sua vida. A mudança drástica na sorte de Amã é evidente quando ele, que antes estava tão orgulhoso e poderoso, agora está apavorado, suplicando a rainha Ester pela sua vida. Isso destaca a soberania de Deus. E terceiro, a decisão irrevogável do rei. O versículo-chave ilustra que o rei já tinha decidido condenar Amã à morte, ele só não sabia como fazê-lo. Ou seja, a justiça é rápida e implacável. E isso traz à minha memória algo que está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ou seja, Deus, ele é soberano. Ele inclina o coração das autoridades para onde ele quiser. E há uma lição muito importante que eu aprendo aqui em todo esse contexto de Ester. A ira do rei Assuero é um lembrete de que Deus pode usar autoridades terrenas para cumprir seus propósitos divinos. Sim, Assuero não era cristão, não era temente a Deus. Mas aqui Deus usa a vida dele para cumprir seu propósito. Assim como usou o perverso Nabucodonosor. Ambos eram homens ímpios, profundamente ímpios, mas Deus os usou. Então, é muito importante que eu e você tenhamos confiança na soberania de Deus. Que eu e você confiemos que Deus está no trono e que Ele rege as nações, a história da humanidade. Eu e você não precisamos nos desesperar com relação a isso. Por fim, qual é a lição mais importante de Ester capítulo 7, na minha opinião? Na minha opinião, a história de Ester capítulo 7 nos ensina que Deus é soberano, mesmo nas situações mais desafiadoras. O momento em que eu vi isso na minha vida de forma aplicada, porque quando nós lemos a Bíblia, né, só abrindo um parêntese, quando nós lemos a Bíblia e glorificamos a Deus e somos edificados, é muito fácil mantermos a fé numa situação que já foi resolvida. O desafio é ler o texto e trazer eles para os nossos desafios atuais. E, por exemplo, nas eleições entre Lula e Bolsonaro, eu vi a igreja em polvorosa, a igreja extremamente dividida, crentes agressivos, crentes que nem falam de Jesus, crentes que não defendem Jesus, mas brigando, disputando pelo seu candidato, dizendo que era a vontade de Deus, e eu vendo muitos absurdos teológicos bíblicos de ambos os lados. E uma das coisas que me marca na história de Ester, de Daniel, no profeta Isaías, inclusive, é Deus sendo soberano. Não existe a possibilidade, meu irmão, minha irmã, de Deus perder o controle da história. E Deus não depende que o governante, que quem está sentado na cadeira, seja seu servo, seja cristão ou não. Deus não precisa disso, tá? Acalme seu coração. Na verdade, historicamente falando, quando a igreja esteve no poder, não deu certo. Se você olhar para as perversidades que a igreja cometeu no passado, em nome de Jesus, você vai ver que quando a igreja esteve no poder, não deu certo. E por que isso aconteceu? Porque nós somos pecadores. Quem vai julgar o mundo é Jesus. Nós estaremos com Ele em um corpo glorificado, remidos, semelhantes a Ele. Mas enquanto isso não acontecer, existe uma possibilidade grande de nós cometermos erros porque nós somos pecadores. Então, se nós formos falar em termos históricos, quando a igreja esteve no poder, governando o Estado, isso não deu certo. Qual é a minha posição em relação a isso? Eu acredito que o governo humano ele tem que governar para o bem do povo. Eu acredito que temos que viver de fato uma democracia. Eu, cristão, tenho que ter liberdade e direito a expressar
minha confissão de fé, minhas opiniões. A pessoa que é da Umbanda, a pessoa que é católica, a pessoa que é ateu mesmo, todos nós temos que ter essa liberdade. E é o governo humano que vai garantir, que vai governar para todas as classes da sociedade. É muito importante que eu e você, enquanto cristãos, tenhamos essa consciência, tá? Jesus não voltou ainda, então nós precisamos aprender a conviver uns com os outros e continuar anunciando o evangelho, mas lembrando sempre que quem julga tudo e todos é o Senhor. Quando eu leio a história de Esther no capítulo 7, eu vejo alguém que está vivendo para o propósito de Deus, para aquilo que foi chamada, criado. Eu lhe pergunto, você está vivendo para aquilo que Deus chamou você? Vivendo para o propósito de Deus para a sua vida? Há muitos cristãos que ainda não estão fazendo isso. Mas se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, pode lhe ajudar. Ele é a minha própria experiência e também a experiência de outros homens e mulheres de Deus que viveram para a glória de Deus segundo o propósito para que foram chamados. Eu conto nele, compartilho princípios de descobertas, minha própria experiência, a experiência de outros irmãos. Eu acredito que vai facilitar muito a sua vida. É um guia muito completo, vai lhe ajudar nesse sentido. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Com relação ao estudo, qual foi a parte que mais falou ao seu coração? Me diga aqui nos comentários, eu vou querer saber muito como você foi edificado ou edificada. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus traz justiça. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.